Fala galera, saudações rubro-negras, muito bom dia, Deco na área. Estamos aqui para trazer o pré-jogo, um pré-jogo um pouquinho diferente, um pré-jogo onde faremos uns 20 minutinhos mais ou menos, falando sobre tudo sobre Flamengo e Fortaleza, jogo importante, daqui a pouquinho, né, às 8 horas da noite. E o Flamengo, na minha opinião, ainda mantém chances no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem hoje 62 pontos, o líder do campeonato tem 70 pontos e o Flamengo ganhando hoje do Fortaleza vai para 65, tem um jogo logo depois entre Palmeiras e Botafogo. Em caso de empate ou até vitória do Botafogo, e o Flamengo ganhando, que é o principal, eu particularmente acabo entendendo que há chances de ser campeão brasileiro, apesar de difícil, mas a matemática nos deixa sonhar. Então, você que está chegando a primeira vez aqui no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, acionar o sino de notificação, tá? Trazer algumas informações rapidamente, né? Ontem o canal Paparazzo Rubro Negro trouxe a informação que o Alan e o Carlinhos poderão ser negociados por empréstimo para a temporada 2025, tá? Então são jogadores que poderão sair do Flamengo, só que vocês já sabem que o Flamengo tem uma eleição agora dia 9 de dezembro, e isso com certeza é um posicionamento da situação, né? Então tem que aguardar, ver realmente quem vai ganhar no dia 9 de dezembro, para ir a partir do dia 10 já fazer um planejamento. Outra situação é do volante Pulgar, né? Mesma coisa, o Pulgar que já recebeu 2 propostas do Flamengo, não aceitou, e o Bruno Spindel falou que devem acelerar as tratativas aí para uma possibilidade de renovação de contrato com o Pulgar, para mim, que é uma peça fundamental nesse time do Flamengo. Lembrando a vocês que o Pulgar, ele tem contrato com o Flamengo até o final de 2025, beleza? Então essas aí são algumas informações. Vamos então analisar agora Flamengo e Fortaleza, né? Fortaleza e Flamengo. Primeiramente falar sobre a arbitragem, né, do Daronco. É uma coisa assim que é inacreditável, né? Como pode o Flamengo, né, aceitar a arbitragem do Daronco depois de tudo que aconteceu no jogo entre Flamengo e Corinthians em São Paulo, né? Um pênalti não marcado a favor do Flamengo, uma expulsão não sendo confirmada também do Gustavo Henrique, né, que apenas tomou cartão amarelo, um jogador que, como o Arrascaeta, que estava em direção ao gol, e o Gustavo Henrique era o último homem, e acabou o zagueiro do Corinthians tomando apenas o cartão amarelo. Então teve o pênalti da mão do Garro e também o lance da expulsão do Gustavo Henrique, que não aconteceu, né? E com isso o Daronco sendo o árbitro do jogo que vai decidir muita coisa, né, no Campeonato Brasileiro, até para as pretensões também do Fortaleza. Beleza, gente? Então vamos lá trazer aqui na prancheta, né, como o Flamengo deverá jogar, né, segundo a escalação do GE, né? Teremos a volta aí do Davi Luiz, a zaga. Eu particularmente acho que o Flamengo poderia jogar, né, com o Alexandro ali como terceiro zagueiro, mas segundo o GE, o Davi Luiz será o escolhido, né? E aí, como seria esse Flamengo, tá? Só para colocar aqui na prancheta, Felipe Luiz gostando bastante aí do sistema com 3 zagueiros, né? Segundo o GE, o Flamengo jogaria com o Rossi no gol, aí teria o Léo Ortiz, né, aqui, Davi Luiz, que seria o líbero,
do lado, acredito eu, né? Pode ser também o Davi Luiz aqui e o Léo Ortiz. Mas eu acredito que o Davi desse lado, tá? E aí você tem aqui o Léo Pereira, tá? Você tem o Alexandro, você tem o Wesley como jogadores alas barra laterais. Os dois jogadores mais centralizados, Eric Pulgar. E aí é uma dúvida entre o De La Cruz e o Alcaraz, né? Michael Gerson e na frente Bruno Henrique. Seria um 3-4-3, ok? O que eu vejo, né? O Alexandro é um jogador excepcional, para mim a melhor contratação do Flamengo, da janela, né? Indiscutivelmente jogando muita bola. Só que o Alexandro hoje, para jogar como ala, ele tem que ter muito gás, né? Então, eu, Deco SRN, tinha duas opções, tá? Tinha duas opções. Mas primeiro eu vou explicar como o Flamengo deve jogar defensivamente. Sem a bola, tá, gente? Isso aí é um 3-4-3 com a subida de linha de marcação e tal, que vocês já sabem aqui, né? Tá. E na hora da recomposição defensiva, o Felipe Luiz provavelmente vai montar no 5-3-2, né? Que são os três zagueiros. Volta o Wesley pelo lado direito, o Alexandro, né? Aí você tem Pulgar, né? O Alcaraz. E aqui o Gerson, né? Alcaraz ou o De La Cruz. A gente vai ver. E os dois atacantes, o Michael e também o Bruno Henrique. Então o Flamengo fecharia, né, no 5-3-2, atacaria num 3-4-3, um sistema de jogo bem similar ao do Fortaleza, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá? Como eu faria, ok? Como eu faria? Você pode manter esse desenho tático sem a bola, né? Mas aí eu tiraria o Davi Luiz, teria o Alexandre como terceiro zagueiro, com o Léo Pereira, o Léo Ortiz, tiraria o Davi Luiz e colocaria o Ayrton Lucas. Ah, mas o Ayrton Lucas marca mal, tudo bem. Mas em compensação, você tem o jogador, né, que seria esse cara aí, como que é um verdadeiro ala, que também não desgastaria tanto, né, gente, o jogador Alexandre. Então, sinceramente, meus amigos, eu preferiria com o Ayrton Lucas, mas o treinador Felipe Luiz está preferindo o Davi Luiz, enfim, é ele que escolhe. Tem uma outra formação, mas aí o Flamengo sem a bola, para mim, jogaria no 4-4-2, né? Que como seria, né? Você tiraria, na verdade, não jogaria o Ayrton Lucas, e quem faria esse papel de ala? Para mim, aí mudaria um pouco o time, tá? Eu botaria o Plata para jogar com o Gerson, que seria Gerson, Plata e também o Bruno Henrique, Michael fazendo aqui esse jogador de corredor do lado esquerdo, Wesley, tá? Alcaraz ou o De La Cruz e Pulgar, aí o Léo Pereira e o jogador Léo Ortiz. E como o Flamengo marcaria, tá, gente? Só para vocês entenderem. Bota o Léo Ortiz aqui com o Léo Pereira, Alexandro, Wesley, tá? Michael fecharia esse corredor, como já fechou várias vezes, contra o Corinthians mesmo, ele fechou o corredor do lado esquerdo. Pulgar, Alcaraz, o De La Cruz e Gerson, Plata e também o jogador Bruno Henrique. Então o Flamengo, em vez de marcar com uma linha de 5, uma linha de 3, uma linha de 2, caso perca a bola, acredito que o Flamengo marcará alto, pressão pós-perda, etc. Nesse caso, o Flamengo marcaria num 4-4-2, né? Mas pela ideia do Felipe Luiz, ele quer marcar numa linha de 5, acredito eu, para diminuir o ímpeto ali dos lados de campo do Fortaleza, que tem do lado direito o Marinho, né? O Marinho, porque o provável time do Fortaleza, né? Agora botando o Fortaleza, também deve estar jogando num sistema de jogo similar,
tá? Similar. Vamos aqui mostrar para vocês, ok? Um 3-4-3 também do Fortaleza, né? Pode ser um 3-4-1-2, 3-4-3. E o provável Fortaleza, João Ricardo, Brits, Kuzevic, né? E o Tite. E aí você tem aqui, né, o Mancuso, que é o lateral direito, que veio do futebol argentino, muito bom jogador. Faria esse jogador pelo lado esquerdo. Do lado direito seria o Marinho, na minha visão, tá? Você teria aqui o José Wellington, né? E o Hércules. Mais à frente o Martínez, o Moisés e o Lucheiro, né? Você tem muito disso aqui, ó, né? Do jogador Hércules chegando muito bem à frente com o Martínez. E aí você tem esses jogadores, né? O Marinho dando muita profundidade aqui pelo lado direito, até porque é um zagueiro de ofício que joga por aqui, né? Tem que tomar muito cuidado com o Marinho, com as chegadas do Hércules, desculpa, e também do jogador Martínez, que eu pedi muito aqui no Flamengo, estava encostado lá no América Mineiro, né? E você tem a movimentação desses caras, né? O Moisés, que cai muito do lado esquerdo para dentro, e o Lucheiro, que tem se movimentado muito, né? E aí depois eles fecham, tá? Eles fecham aqui, né? O Marinho volta muito para ajudar na marcação. Eles podem fechar numa linha de 4, né? Com Brits, né? Com uma linha de 4, né? Com Brits, com o Kuzevic, o Tite e aqui o Mancuso, tá? Fechando aqui também com Moisés, né? Auxiliando aqui com Hércules, Martínez, enfim. O Marinho fechando o corredor do lado direito, mas o Marinho também pode fechar aqui, ajudar como ala, como já fez no Flamengo mesmo, né? Fechando aqui no 5-4-1, ok? Deixando apenas o Lucheiro na frente. Enfim, galera, o Felipe Luiz está tentando, né, na verdade, espelhar, né, os dois times e vem dando certo esse sistema de 3 zagueiros. Então o Flamengo tem que tomar muito cuidado ali com o Marinho, que vem se destacando bastante, o Moisés caindo pelo lado esquerdo e centralizando, fazendo gols assim, né, como fez na última partida contra o Fluminense. Marinho fazendo uma ótima jogada e a bola indo para o outro lado, lá do posto, e o Moisés fazendo facão, o Lucheiro com muita movimentação também, as chegadas do Hércules e também do Martínez. O Martínez, que, conforme eu falei, ele acabou tirando a titularidade do Pochettino, né? O Moisés voltando muito bem, também tirando a titularidade do Breno Lopes. O Fortaleza que tem um time, um elenco bem homogêneo, podemos dizer assim, né? Um elenco que, se você tira um titular, como é o caso do Moisés, você entra com o Breno Lopes. Sai aí o Martínez, entra um Pochettino, entendeu? Tem outras opções, tem o Tinga, né? Que também, não sei se daqui a pouco está se aposentando, pode fazer o terceiro zagueiro, lateral. Tem o Pikachu ali pelo lado direito também. Então, é um jogo difícil hoje, mas que o Flamengo tem totais condições de ganhar, tá? Devido a qual é a proposta de jogo do treinador Felipe Luiz, tá? Então, o Flamengo tem que tomar cuidado com o Marinho, com a movimentação do Moisés, do Lucheiro, a chegada do Hércules, do Martínez, né? O Fortaleza que, jogando em casa, vai tentar propor o jogo, e o Flamengo tem que, como antídoto, não deixar, não facilitar a saída de bola do Fortaleza desde lá de trás, tá? Lembrando a vocês que caso o Flamengo ganhe a partida do time do Fortaleza, o Flamengo irá a 65 pontos, torcer aí para um tropeço do Palmeiras. Por que eu falo mais do Palmeiras? Porque o Palmeiras, se há um empate em pontuação, eles ganham da gente em número de vitórias. Eles têm uma vitória a mais do que o Flamengo, tá? Mas primeiro a gente tem que fazer o nosso dever de casa, ganhar do Fortaleza e aí sim ver logo que acabar a partida do Flamengo, né? Apesar de vocês estarem aqui, lembrando a vocês que hoje tem análise no intervalo e também o pós-jogo, então vocês vão assistir o pós-jogo aqui, né? As análises pós-jogo e colocar na TV, né? O jogo do Palmeiras com o Botafogo, mas vocês vão estar aqui resenhando conosco, tá? Então vamos aguardar, vamos torcer. A análise está feita aí de como eu acredito que o Flamengo jogará
né? Volto a falar. Não gostaria de ver o Davi Luiz, mas o treinador é o Felipe Luiz, ele que sabe o que tem que fazer. Na minha visão, ou era Ayrton Lucas, né, ali naquela função de ala, recuando o Alexandro, ou então trazendo Plata para jogar centralizado com o Bruno Henrique e jogando com o Michael na ala, mas aí na hora da recomposição defensiva o Flamengo marcaria no 4-4-2 e não no 5-3-2, que acredito que essa é a ideia aí do treinador Felipe Luiz, tá? Para o Flamengo de logo mais. Beleza? Todo mundo ansioso, todo mundo feliz que hoje tem Flamengo. Então, voltando a falar, aguardo vocês na análise do intervalo, tá? Acabou o primeiro tempo, todo mundo venha para cá, canal Deca CRN, e também análise pós-jogo comigo, com o Marquinhos e com o Lobac, beleza? Então se inscreva aqui no canal Deca CRN, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sino de notificação e tamo junto, nação. Muito obrigado a todos vocês, espero que vocês tenham entendido. Coloque as suas opiniões, concorda ou não concorda aqui com o Deca CRN, tá? É importante sempre ouvir a opinião do torcedor, beleza? Tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até mais tarde. Saudações rubro-negras. Tchau, tchau. Valeu.